município do interior do Rio Grande do Sul, distante 155 km da capital Porto Alegre e 142 de Santa Maria. É atualmente o 15º município mais populoso do estado, com mais de 120 mil habitantes, conforme a estatística do IBGE em 2017. A cidade da região do Vale do Rio Pardo possui um território de cerca de 730 km², fazendo fronteira com os municípios de Vera Cruz, Rio Pardo, Sinimbu, Venâncio Aires e Passo do Sobrado. A antiga colônia de Santa Cruz teve terras cedidas pelo governo imperial, como incentivo à imigração estrangeira. Foi fundada em 6 de dezembro de 1847 e foi elevada à cidade em 31 de março de 1877, emancipada de Rio Pardo. O município é um dos principais núcleos da colonização alemã do Rio Grande do Sul. Sua economia está historicamente ligada ao tabaco, sendo considerada a capital mundial do fumo. Vivenciou forte expansão econômica, verticalização e êxodo rural do século XX até o início do século XXI. E em 2013, seu PIB figurava o 8º maior do estado. Com boa infraestrutura para o turismo, a cidade é conhecida por sediar a maior Oktoberfest do Rio Grande do Sul, por receber um dos maiores festivais de arte amadora da América Latina e pelo Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, além de contar com pontos turísticos como a Gruta dos Índios, o Morro da Cruz, a Catedral São João Batista, sem esquecer a antiga estação ferroviária de Santa Cruz do Sul, ponto de assunto do nosso vídeo. A estação está localizada onde hoje é a área central da cidade, na rua Ernesto Alves, número 817, e fica distante 4 quadras sentido oeste da Catedral São João Batista, que com seu estilo gótico faz parte dos edifícios históricos de importância para o município. Ali nas proximidades da estação, deu-se início ao crescimento da cidade. Com a emancipação, formou-se uma média burguesia local, pequenos agricultores ganhando força econômica, pequenos comércios e indústrias sendo estabelecidos. Ainda com a cooperação mútua, foi fundado o primeiro estabelecimento financeiro no local, a Caixa de Crédito Santa Cruzense, e em 1905 foi inaugurada a Via Férrea Santa Cruz-Rio Pardo, estação de Couto, impulsionando a integração entre Santa Cruz do Sul e Porto Alegre, além do aumento da circulação de mercadorias e pessoas. Em 1872, foi apresentado ao governo imperial o projeto geral de uma rede de vias férreas comerciais e estratégicas para a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, pensado pelo engenheiro José Ubanco da Câmara. A ideia de trazer estradas de ferro para o estado já existia desde 1866, mas sua concretização só deu início no ano de 1874, quando foi inaugurada a seção da estrada Porto Alegre-São Leopoldo. Além dessa ferrovia pioneira, foi sendo implantada na província uma rede de estradas de ferro com base em 4 linhas principais traçadas por Eubank: a Estrada de Ferro Porto Alegre-Uruguaiana, a Estrada de Ferro Rio Grande-Bagé, a Estrada de Ferro Santa Maria-Marcelino Ramos e a Estrada de Ferro Barra do Quaraí-Itaqui. A partir dessas estradas ramificavam-se diversas linhas. Em 1871, foi firmado um contrato entre a presidência da província e Feliciano Joaquim Bormann para a construção de um ramal ferroviário que ligasse Rio Pardo a Santa Cruz do Sul, partindo da estrada de Porto Alegre, Uruguaiana. Este contrato não teve andamento e no final da década de 1890 foi aberta a nova concorrência, para a qual se apresentaram João Correia e Irmão e Dário Pernedeiras, que foi o vencedor. Em 1899, foram aprovados os estudos da construção do ramal, que teria como ponto de partida a margem esquerda do rio Jacuí, no quilômetro 71, na linha principal entre Porto Alegre e Uruguaiana, com extensão de aproximadamente 31 quilômetros. Na mesma ocasião da inauguração da estação férrea, Santa Cruz foi elevada à categoria de cidade pelo presidente do estado, Borges de Medeiros. Por isso, o prédio da estação é referencial deste fato, que foi uma forma de reconhecimento à prosperidade de Santa Cruz do Sul. Durante 60 anos, a cidade dependeu dos trilhos, que serviam para transportar pessoas e produtos, e foi responsável pelo desenvolvimento da economia do local na época. Mas, em 1965, o ramal ferroviário Couto-Santa Cruz deixou de ter essa função
Aí a estação foi desativada, passou por um bom tempo abandonada e começou a ser degradada e sofrer ameaças de demolição. Documentos existentes relatam que nos anos de 1970, o prédio da antiga estação era visto como ultrapassado, sem qualquer respeito à simetria e à boa ordem e se contrastando com a cidade. O documento dizia que o prédio comprometia a bela paisagem da metrópole do fumo. Em 1978, iniciou-se uma campanha do Conselho Municipal de Cultura para o fim de preservar a antiga estação. Já no ano de 1985, foi realizado o Inventário Cultural de Santa Cruz do Sul através de um convênio entre a Prefeitura Municipal, a Fundação Nacional Pro Memória e o governo alemão, no qual se incluiu a antiga estação ferroviária e a antiga plataforma de embarque da estação. No ano de 1987, o prédio, que já era propriedade da prefeitura, foi destinado ao Centro de Cultura Francisco José Franz. Nessa mesma fase, a estação foi restaurada com autorização do SFAM. Em 1991, a Associação Pro Cultura de Santa Cruz do Sul solicitou ao IFAI o tombamento do imóvel e em julho do mesmo ano foi aberto o processo e emitido parecer favorável. Em 1992, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul foi notificada pelo IFAI de que este bem estava sendo indicado para fins de tombamento. No entanto, o tombamento não chegou a se efetivar e o processo está interrompido desde aquele ano. No ano de 1996, houve uma nova intervenção e foi reinaugurado pela Prefeitura. No ano de 1999, ingressou na Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei para a doação de uma parte do terreno onde se situa a estação, que seria destinada à construção de uma sede do Ministério Público. Essa ideia foi contestada, pois a construção de um novo edifício no terreno comprometeria o entorno do imóvel e faria com que ele perdesse a característica de ser um importante referencial urbano para a cidade. A Associação de Engenheiros e Arquitetos e a Associação Comercial e Industrial propuseram à Prefeitura o tombamento da estação e da área. O Ministério Público encaminhou consulta ao IFAI, que deu parecer desfavorável à construção do imóvel naquele terreno proposto. Cerca de 4 décadas depois, o município conseguiu trazer de novo para a cidade um vagão, que servia para transporte de operários das oficinas de Santa Maria, e anos mais tarde, a locomotiva. Já no vagão, foi colocado um telão para funcionar todas as quintas-feiras como cinema. Dessa forma, as escolas trazem os alunos que participam deste programa social sobre a história da cidade. No final do século XVIII e início do século XIX, a arquitetura neoclássica foi sendo substituída por um novo período, caracterizado pela Revolução Industrial, inovações tecnológicas, movimentos vanguardistas denominado como modernismo. Inspirados nas tendências europeias, os arquitetos brasileiros começaram a inserir, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, essa nova arquitetura racionalista e funcional. Ao mesmo tempo, no interior do Rio Grande do Sul, a estação foi inaugurada com suas características ainda remetendo ao estilo passado, com um sistema construtivo simples, linhas ortogonais, simetria e decoração de caráter estrutural. A edificação de alvenaria é caracterizada por um volume dividido em 3 partes, as quais juntas formam uma cruz com corpo central em 2 pavimentos, enquanto nas laterais se formam 2 volumes térreos e idênticos. Cada volume possui cobertura em 2 águas com telha cerâmica francesa e beirais. Na fachada dos fundos ainda existe a cobertura sobre a antiga plataforma de embarque. Considerando a fachada frontal, percebe-se nitidamente a simetria proposta. No seu eixo, o frontão central triangular, com acabamento curvo no topo, carrega o escrito da data de inauguração. Os vãos das aberturas, distribuídos de forma simétrica, são preenchidos com as esquadrias de madeira, com caixilhos de vidro e possuem molduras em massa. No térreo, os vãos têm verga em arco pleno, com exceção da porta principal, e bandeira fixa em vidro. No volume central, os vãos do segundo pavimento possuem verga reta. Além disso, há 2 óculos e uma pequena janela central nas empenas das fachadas laterais. Atualmente, não existe uma outra estação com a mesma tipologia construtiva, mas o prédio da estação de Caxias do Sul originalmente tinha as mesmas características, porém foi alterado durante uma reforma concluída em 1929.
A gente está aqui com o Marcelo William Miller, ele dá aula aqui há 10 anos de música. Marcelo, quais são as atividades que são realizadas aqui na antiga estação hoje? Bom, atualmente na antiga estação são realizadas oficinas de cultura, são ministradas aulas de teclado, piano, trombone, trompete, saxofone, canto coral, teatro e também temos outras atividades culturais. E, na tua opinião, qual a importância da educação para a cidade? Ela é de fundamental importância para a cidade porque, além de ser um atual ponto turístico, ela também é um marco histórico. Eu acho que... Bom, a gente está aqui com a Margarete Carvalho Rodrigues, ela é coordenadora do Departamento de Cultura e trabalha aqui na estação desde 2013. Margarete, aqui no prédio, o que já foi alterado e o que está mantido desde a construção? Bom, para começar, é um prédio tombado, a gente não pode mudar muita coisa, né? A estrutura de fora, tudo. O que nós temos fielmente mantido é o piso. A gente procura deixar como, né? Sempre foi, mas o piso a gente tem até reserva técnica, porque se é difícil de encontrar a mesma lajota, né? O mesmo desenho, tudo. Então isso é mantido fielmente também. A escada também a gente deu uma reformada, mas sempre procura deixar original como foi, né? Lá em cima eram quartos, né, do pessoal que morava aqui, quem cuidava da estação morava em cima, né? E depois a gente transformou num auditório. É a única coisa que mudou, o resto permanece como era antes, né? E como é um prédio tombado, a gente não pode mexer, tem que conservar, né, a originalidade. Na verdade, lá em cima foi modificado então só para atender ao uso, né? Ao uso, porque agora não é mais dormitório, né? Então foi transformado num auditório e sala de oficinas. Né? Então vocês vejam que tem uma cozinha lá, vocês viram uma cozinha lá em cima, que também continua como era, né? Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Durante 60 anos. Posso? Não, não ficou legal. Eu não sei o que eu vou fazer com as mãos. Deu. Acabou.